Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal. E na aula de hoje você vai acompanhar a terceira parte do segundo reinado. Terceira parte do segundo reinado, as questões externas, aqui no canal hoje. Bom, gente, vamos lá, começando então nossa aula de hoje. Aula então bem colocada nas questões externas do segundo reinado. Vamos falar principalmente da famosa Guerra do Paraguai. Então, pensando nas questões externas que o Brasil viveu na época do segundo reinado, né? No auge do Brasil Império. Primeira questão, gente, vamos colocar a questão da relação do Brasil com os britânicos, não é isso? Não é? Com os britânicos, com a tal da Inglaterra, né? E havia, então, assim, tem uma questão que ela é muito famosa, muito conhecida. Havia um embaixador dos britânicos aqui no Brasil, não é? O nome dele era William Christie, não é? Então, William Christie, embaixador britânico aqui no Brasil, ele causou uma série de problemas diplomáticos por aqui, que esses episódios receberam o nome de A Questão Christie. Olha só, né? A Questão Christie. O que foi essa Questão Christie? Então teve uma situação, são situações aleatórias, gente. E esse cidadão, esse Christie, foi inábil, não é? Era um diplomata, mas foi inábil em administrá-las. Havia um navio inglês, o nome do navio inglês era Príncipe de Gales. Ele estava ali navegando pela costa brasileira, próximo ao Rio Grande do Sul, bem próximo ao litoral mesmo, quando ele começou a adernar e começou a afundar, bem lentamente. Então ele foi afundando bem lentamente, vai afundando lentamente. Aí deu tempo da população, né, dos caras lá que cuidavam do navio, né? Deu tempo para os marujos, não é? Para os tripulantes do navio, eles descerem do navio, nadarem até o litoral, e eles iam querer chamar algumas pessoas que habitavam ali próximo do litoral, para que no navio havia supostamente uma carga valiosa. Eles queriam retirar a carga valiosa do navio antes que o navio afundasse de vez. E fizeram isso, mas quando retornaram, dizem que já estava tudo vazio, que o navio tinha sido saqueado. Esta é a situação. Que alguém aqui do Brasil, da costa brasileira, foi lá antes deles e saqueou o navio. Bom, esse embaixador, William Christie, que morava lá na corte, lá no Rio de Janeiro, ficou sabendo do caso e exigiu do Império Brasileiro o pagamento de uma indenização. O Império Brasileiro meio que ignorou este pedido do William Christie, que achou aquilo um absurdo. Bom, aí acabou essa parte. Vai ter uma segunda situação. Qual que é a segunda situação? É assim, tinha uns marujos britânicos que ficaram de folga. E você sabe, né? Tinha sempre navios britânicos aqui ancorados no Brasil, patrulhando a costa brasileira. Os tratados de 1810 permitiam isso a eles. Então, alguns marujos eles causaram algumas desordens durante uma madrugada aí no Rio de Janeiro e acabaram sendo então detidos pela polícia do Rio de Janeiro. Mas por serem britânicos, e os tratados de 1810 diziam isso, né, que nenhum cidadão britânico poderia ser preso no Brasil, logo a seguir foram liberados. Mas isso já bastou para o tal do William Christie ficar, né, muito nervoso e começar a dizer que há um problema entre Brasil e Inglaterra e tal, e começou a aludir àquela indenização que o Império não tinha pago, ou seja, se avolumar uma série de problemas entre o Brasil e a Inglaterra por causa dessas duas situações aleatórias. O que o Dom Pedro II, nosso imperador, ele fez? Ele falou assim, tá bom, William Christie, pagamento aqui da sua indenização tá pago, mas eu quero que haja uma arbitragem dessa situação, uma arbitragem internacional, que se eleja um juiz internacional para ver nessa questão Christie, e aí questão Christie, não é? Quem tá certo.
Se é você, William Christie, representante, né, dos britânicos, ou é o Brasil. Quero saber, que tem que chamar um árbitro aí para a gente ver quem que está certo. E aí essa arbitragem foi feita pelo rei da Bélgica, o Leopoldo I da Bélgica. E aí sabe que ele fez a arbitragem e chegou à conclusão que o Império Brasileiro tinha razão, que tinha que pegar o dinheiro lá da indenização de volta e que os britânicos tinham que pedir desculpas para o Brasil. Foi aí então que, não é? Aí se silenciou, os britânicos não falaram nada, não pediram desculpa, não devolveram o dinheiro. E isto precipitou que o Brasil, atenção gente, rompesse relações diplomáticas com os britânicos ali no começo, né, dos anos 1860. Então quando a gente está no começo da década de 1860, há um rompimento de relações diplomáticas entre o Brasil e os britânicos por causa dessa questão Christie. Então tá bom. Agora que você entendeu mais ou menos o panorama tenso, né, entre Brasil e Inglaterra nesse final dos anos 1850, começo da década de 1860, né, agora que você já entendeu essa parte, vamos para a segunda parte, muito importante, das questões externas do Brasil, que já tem a ver com as questões internas à América do Sul. Entendeu? A gente entendeu um pouquinho da relação com a grande potência mundial, que era a Inglaterra. Agora vamos ver como estava a situação interna à América do Sul, o Brasil e os países que fazem fronteira com o Brasil, né? Você sabe, né? Brasil, Argentina, Uruguai, o Paraguai. Então essas questões todas aqui, fronteiristas, são muito importantes nesse momento em que os estados nacionais estão se formando aqui na América do Sul. Estão se consolidando, as fronteiras estão se consolidando. Então é natural que aconteçam uma série de disputas por fronteiras, uma série de questões. Vamos lá, ó. Vamos voltar lá numa situação que eu já contei na aula de primeiro reinado para você. Eu contei para você na aula de primeiro reinado que havia a província Cisplatina, né, o atual Uruguai. Então a província Cisplatina era uma província do Império Brasileiro, né, desde a época joanina. Né, havia sido feita a anexação desse território, né, que fazia parte do território da antiga América Espanhola. Então tá bom. Há uma guerra de independência desta região, da Cisplatina, né, para se separar do Brasil. Essa guerra aconteceu entre 1825, ou seja, lá no primeiro reinado, e se estendeu até 1828, a famosa Guerra Cisplatina, em que o Brasil não teve, então, condições, não conseguiu segurar a Cisplatina. A Cisplatina acabou até, inclusive, se alinhando às Províncias Unidas do Rio da Prata, que hoje você chama de Argentina, na época chamava Províncias Unidas do Rio da Prata, né? Então se junta Buenos Aires e Montevidéu ali, e o Brasil declara guerra, inclusive, a Buenos Aires. Então essa é a Guerra Cisplatina, que não tem um vencedor, claro, né? Aparece aí os britânicos, né? Os mediadores, não é? A grande potência mundial, para enfraquecer a todos. Qual que foi a postura da Inglaterra? Promover a independência do Uruguai. O Uruguai não fica nem com as Províncias Unidas do Rio da Prata, ou seja, não fica nem com a Argentina, nem fica com o Brasil. Ele se torna um país pequeno, não é? Frágil economicamente. Os três, né, estão enfraquecidos nesse conflito. A Inglaterra é que predomina nessa discussão toda. Temos, portanto, a independência da República Oriental do Uruguai ali em 1828, ao final desta guerra. O Brasil reconhece, a Argentina reconhece. Tá, mas a coisa não acabou aí. Aí que está. A região onde está o Uruguai é uma região que para o Brasil, que para a Argentina, que para todo mundo aqui que está envolvido nessa questão fronteiriça, é muito importante. Porque ali é o estuário do Prata, né? Você tem ali a bacia platina, né? Os rios Paraná, Rio Paraguai, esses rios todos, essa bacia de rios, ela dá acesso a pelo menos 5 países. Você vai pelo Oceano Atlântico, entra, né, no continente por meio desses rios e você consegue chegar, gente, lá no Paraguai, você consegue chegar lá na Bolívia, você consegue ter acesso a uma longínqua província do Brasil, Império, que é o Mato Grosso. O melhor caminho para chegar lá no Mato Grosso, na capital do Mato Grosso, é por meio desses rios. Então é uma zona muito importante, esse estuário do Prata, onde há, inclusive, 2 portos ali na entrada. O porto de Montevidéu e o porto de Buenos Aires. Então, para o Brasil, é muito geoestratégico ter o controle daquilo. Ter o controle do Uruguai é ter o controle desse lugar.
Mas aí então o Brasil perde na guerra cisplatina, mas continua metido em política e em questões internas, né? O Brasil se intromete nas questões internas. O Brasil se intromete nas questões internas do Uruguai de que forma? Há dois partidos no Uruguai, os blancos e os colorados. O Brasil, então, é associado aos colorados. Sempre quando há um governo dos colorados, esse governo é francamente pró-Brasil. Mas quando tem o governo dos blanquistas, é um governo pró, vamos dizer assim, Argentina, né? Havia as Províncias Unidas do Rio da Prata, né? E agora já tinha evoluído para formar a Confederação Argentina. Então tem a Confederação Argentina nesse momento. Lógico que a província de Buenos Aires é a mais importante, não é? É a que tem mais peso. E essa é a grande discussão, né? Buenos Aires domina tudo lá na Argentina ou as províncias vão ter algum tipo de autonomia? Essa discussão entre unitaristas e federalistas é uma discussão muito importante para até que lá nos anos 1860 surge a República da Argentina, né? Lá no final da história toda. Então tem, paralelamente a todas essas histórias, as histórias internas de cada um dos países envolvidos. Muito bem, gente. Então é assim, se é Colorado, é pró-Brasil. Se é blanquista, é pró-Buenos Aires. É mais ou menos por aí a questão. Aí que a gente avança para 1851. Então, em 1851, você tem, chefiando a Confederação Argentina, né, você tem o Rosas. Né? E chefiando, presidindo o Uruguai, lá em Montevidéu, você tem um blanquista que é o Uribe. E mais ou menos eles estão em convergência, né, contra o Império Brasileiro, contra os interesses do Império Brasileiro. Então o Império Brasileiro vai dar o ultimato ao Uribe no Uruguai, né, vai querer então derrubá-lo. E é o que faz. Então começa essa guerra grande, né? Começa essa guerra contra do Brasil, né? Contra o Uribe blanquista lá em Montevidéu, o derruba. Beleza. Qual a segunda parte agora? É derrubar o Rosas lá em Buenos Aires, né? O líder da Confederação Argentina. Então, inclusive, há províncias da Argentina que não gostam desse Rosas. Então, o Brasil faz até uma aliança, né, com Entre Rios e Corrientes. Então, havia duas províncias do território argentino que se alinham ao Brasil. Entre Rios e Corrientes. E aí o Brasil faz uma guerra e derruba o Rosas também. Lá em fevereiro de 1852, tá, acaba a guerra contra o Uribe e Rosas. E o que nós temos como resultado nessa guerra, né, entre 1851 e 1852? O predomínio do Brasil. O Brasil passa a ser o dominante, o imperialista na Bacia Platina, nessa parte do Cone Sul. Porque está controlando o Uruguai, claramente, está controlando também o processo político lá na Argentina, ao derrubar o próprio presidente da Confederação Argentina ali. Muito bem. Só que agora, se você está acompanhando essa intrincada situação, aparece um novo personagem. Qual é esse novo personagem? É o Paraguai. Então vamos falar um pouquinho do Paraguai e como que o Paraguai entra nessa conversa toda que parece que o Brasil já dominou, né? Mas agora vem um novo personagem que é o Paraguai. Vamos voltar um pouquinho e contar um pouco sobre a história do Paraguai, sua independência. Então, o Paraguai fazia parte de um grande território que era o vice-reinado do Rio da Prata. A Argentina fazia parte, Paraguai fazia parte, Bolívia fazia parte, não é? O Uruguai fazia parte do vice-reinado do Rio da Prata. Veja como fragmentou o território. Então, quando tem lá a Guerra de Independência da América Espanhola, a Guerra de Independência da América Espanhola está no contexto da Era Napoleônica e começa no ano de 1810. Então, em 1811, Asunción, né, que seria a capital hoje do Paraguai, né, se separa da América Espanhola e se separa do próprio vice-reinado do Rio da Prata e proclama sua independência. Então, em 1811, tem a independência do Paraguai, a partir de Assunção, do Cabildo, né, do governo local de Assunção, foi promovida por um libertador chamado o Francia, 1811. O Francia sabia
que a Argentina também já tinha começado sua guerra de independência, Buenos Aires já tinha começado. E o França sabia que Buenos Aires não ia querer aceitar de boas assim a independência de Assunção, que ia querer anexar Assunção de volta para o território. Por isso que ele sabia que o França sabia que ele ia ser invadido, ou que Buenos Aires ia fazer tudo para isolar Assunção, porque Assunção não tem, não é banhado pelo mar, não é isolado. Então, antes de ser isolado pelos próprios caras de Buenos Aires, o próprio governante do Paraguai, o França, isolou mesmo o Paraguai do mundo. Ele decretou o isolamento. Ninguém entra, ninguém sai. Para tentar garantir a independência paraguaia. Foi assim que ele fez entre 1811, quando ele começou a governar, até 1840, quando ele morreu. Então era um Paraguai fechado para o mundo. Então, com a morte de França, vem o segundo governante do Paraguai, né, que é o Carlos López. Então, Carlos López vai governar de 1840 até a morte dele em 1862. Ele faz exatamente uma política contrária. Ele já tem o reconhecimento da independência, né, que o Paraguai é independente, por parte de Buenos Aires, e aí então ele já tem mais certeza dessa independência consolidada, ele abre a economia do país para o mundo. É por isso que se fala de um Paraguai que se desenvolve. Ele se desenvolve no sentido de que ele era fechado para o mundo durante muitos anos, por quase 30 anos, e agora ele se abre para a economia. Vamos dizer assim, a economia regional, né? Se abre para a política e para a economia regional. Aí ele vai experimentar um certo desenvolvimento, né? Vai ser feita, inclusive, com capital estrangeiro, com capital dos ingleses, inclusive. Como os ingleses faziam investimentos no Brasil, faziam investimentos em Buenos Aires, faziam investimentos em Montevidéu, os ingleses também passaram a fazer investimentos, né, em Assunção, capital do Paraguai. Vai começar a surgir ferrovia, telégrafo, fundição. Mas assim, esse desenvolvimento é de acordo com o conceito de desenvolvimento mediano em relação ao local onde está o Paraguai, comparado com a Argentina, comparado com o Brasil e comparado com o Uruguai, não é? Não tem como a gente fazer uma comparação com as grandes potências europeias, não faz o menor sentido isso. Muito bem. É bom frisar, então, que nesse contexto que estamos estudando entre os anos 50 e 60 do século XIX, o Brasil está rompido diplomaticamente com a Inglaterra, e a Inglaterra, ela é a grande fomentadora de empréstimos e capital, ela faz investimentos com seu capital, inclusive no Paraguai. E é isto que meio que fomenta o suposto desenvolvimento deste país naquele momento. Estava fechado, agora se abre. Em 1862, morreu o Carlos Lopes, assumiu seu filho, o jovem Solano Lopes. Então, é o Solano Lopes que vai criar uma política do Paraguai. Ele pensa no maior desenvolvimento do Paraguai ainda do que já estava acontecendo. A gente vai chamar de Paraguai maior, não é? E a questão fundamental é que o Paraguai não tinha saída para o mar. E ele queria, de alguma forma, conseguir garantir esse escoamento de produção, né, entrada e saída no Paraguai pelo mar. E isso gerou a necessidade dele fazer algum tipo de aliança regional, local. Veja, havia no Estuário do Prata 2 portos, lembra disso? O de Buenos Aires e o de Montevidéu. Como a Argentina nunca gostou da independência do Paraguai e sempre quis isolar o Paraguai, o porto de Buenos Aires era sem chance. Qual que sobrou? O porto de Montevidéu. Então, Solano Lopes vai querer fazer uma aliança com os uruguaios. Lembrando que o Brasil, não é o cara que domina indiretamente sempre a política do Uruguai e sempre faz interferências. E de repente apareceu alguém ali, apareceu o Solano Lopes do Paraguai querendo fazer uma aliança com o Aguirre, que era o presidente do Uruguai. Então você tem uma aliança do Aguirre com o Solano Lopes. Solano Lopes dizendo que ele ia ajudar militarmente, inclusive, o Uruguai, caso o Brasil fizesse qualquer tipo de intervenção. Bom, quando o Brasil fica sabendo disso, o Brasil faz a intervenção e derruba o Aguirre, lá do Uruguai. E aí o Solano Lopes cumpriu a palavra dele.
né? Quando ele ficou sabendo que o Brasil derrubou o seu aliado Aguirre em Montevidéu, ele não tem dúvida, ele ordena a invasão do Mato Grosso no Brasil, não é? E ele invade o Mato Grosso e, ao mesmo tempo, também prende um navio, que era um navio brasileiro, que eu já contei isso aqui para vocês, né? Para você se deslocar até o Mato Grosso, essa longínqua província do Brasil, o melhor caminho era pelo mar. E passando pelo... Desculpe, o melhor caminho era pelo rio, não é? Passando, inclusive, pelo território do Paraguai até chegar no Mato Grosso. Quando esse navio, né, Marquês de Olinda, levando o governador do Mato Grosso, passou pelo Paraguai, ele foi preso pelo Paraguai. Então o Paraguai prendeu o governador do Mato Grosso, do Brasil, não é? Prendeu esse pessoal, brasileiros, né? E invadiu o território do Mato Grosso. Bom, isto é o estopim para o Brasil falar, então tá bom, é guerra. É assim então que começa, em dezembro de 1864, a famosa Guerra do Paraguai. Aqui no Brasil a gente chama de Guerra do Paraguai. Nos outros países envolvidos aqui na América do Sul, nesse conflito, é chamado de Guerra da Tríplice Aliança. Por que Guerra da Tríplice Aliança? Porque, de fato, o Brasil usa seu domínio político, geoestratégico sobre a Argentina e sobre o Uruguai para fazer uma tríplice aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, né, contra o isolado do Paraguai. Evidentemente que o Solano Lopes achava que ele poderia negociar com as províncias rebeldes da Argentina um apoio, coisa que o Brasil impediu e não deixou acontecer, que ele poderia ter o apoio dos blanquistas no Uruguai, coisa que o Brasil não deixou acontecer. Ficou realmente o Paraguai isolado contra esta tríplice aliança. Vamos lá, gente. Se o vestibular perguntasse para você causas da guerra, a nossa historiografia produziu tantos livros sobre esses acontecimentos, dependendo da época, ela vai apontar causas primordiais e mais importantes para o início dessa guerra. Se você voltar lá no tempo, né, no começo do século XX, até a metade do século XX, vai se falar lá, os livros de história vão falar de um Solano Lopes, não é? Muito malucão, e que invade o Brasil, e que os heróis do Brasil vão salvar o nosso território e ganhar essa guerra. Né? Uma visão mais nacionalista em relação ao conflito. Agora, quando a gente entra na década de 1960, há uma outra visão, né? Há uma outra visão. Essa visão, ela coloca a culpa no imperialismo inglês. Que o imperialismo inglês estava com ciúmes do desenvolvimento do Paraguai. Então usou o Brasil, né, para que o Brasil destruísse o desenvolvimento do Paraguai. Então essa é uma visão também, hoje em dia, relativamente criticada, né, pelos documentos estudados por uma historiografia mais moderna. Então já não se fala mais na academia de maneira unânime em relação a isso, e já partimos para um outro tipo de visão, analisando com mais calma os documentos, que tem muito a ver com o que eu acabei de explicar, tudo isso que eu acabei de explicar para você. Que a guerra tem como causa central justamente essas discussões internas aos países, né, da América do Sul, do Cone Sul da América do Sul, né? Esses países estão consolidando suas fronteiras, consolidando suas independências, né? Formatando seus estados nacionais e começam a ter disputas regionais por fronteiras, por questões econômicas, e que são estas questões que são as fundamentais para que a guerra exploda. Não uma manipulação por trás dos ingleses. Evidentemente que eles estão ali, estão de olho, vão querer manipular, vão querer lucrar com o conflito, mas que não que seriam eles os grandes articuladores daquilo. Ao contrário, os documentos mostram que os embaixadores britânicos tentaram a todo custo evitar que a guerra acontecesse. E, inclusive, foram os financiadores daquele suposto desenvolvimento do Paraguai, o capital inglês. Então, qual seria o interesse dos ingleses querendo destruir o Paraguai, já que eles investiram ali? E, além do mais, venderam armamentos, né? Venderam, inclusive, até navios para o Solano Lopes, presidente do Paraguai, ali a partir de 1862. Muito bem, entendido essas visões historiográficas sobre as causas do conflito, e só falo isso aqui na aula para vocês, porque já caiu no vestibular perguntas sobre isso.
Por isso que estou tentando frisar essas coisas para vocês, né? Entendido isso, vamos tentar trazer um panorama do conflito, do desenvolvimento dessa guerra, que foi talvez, com certeza, a guerra mais importante da história da América do Sul. Houve pequenos conflitos, desde a Guerra Cisplatina, desde aquela Guerra Uribe Rosas, né, uma guerra grande já, agora vem a guerra total. Né? Pequenas guerras levaram a uma guerra total, uma grande guerra realmente aqui na América do Sul. Vamos ver, por exemplo, qual era a estrutura que o Paraguai tinha para uma guerra. Ele tinha uma população de aproximadamente 600 mil habitantes, não é? Então, 600 mil habitantes do Paraguai. O Paraguai tinha um exército aproximado ali de uns 150 mil homens muito bem treinados, né? Muito bem treinados, esses 150 mil homens. Veja, se a população é 600 mil habitantes, você ter 150 mil soldados, de fato você tem um grande exército mesmo. Grande parte da população masculina, quase a totalidade, está realmente envolvida com o exército. E realmente poucos navios, e faz sentido, né? Não tem marinha no Paraguai, uma vez que eles não são banhados pelo mar. Até tentaram comprar dos ingleses os navios, como eu já disse para vocês, os ingleses até venderam. O problema é que o Brasil não deixou que esses navios chegassem até a posse do Solano Lopes. E o Brasil, gente? E o Brasil e a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. Só o Brasil tinha 9 milhões de habitantes. 600 mil contra o Brasil, que tinha 9 milhões de habitantes. Não é? E o Brasil tinha um exército ali, aproximadamente assim, já convocável, de uns 200 mil soldados. 150 mil do Paraguai e 200 mil do Brasil. Não é? Muito bem, então o exército ali pau a pau. Se você pensar que o exército do Paraguai é mais bem treinado, né, o nosso exército tinha vivido toda uma desmobilização lá desde a criação da Guarda Nacional, na época da regência, pelo Padre Feijó, lá em 1830 e alguma coisa, né? Então o exército vai ter que ser remodelado do Brasil para esse grande conflito. Tem também alguns soldados do Uruguai, que é um número bem pequeno, em torno de 5 mil, tem uns 20, 30 mil da Argentina, mas o Brasil ali tinha os seus 200 mil soldados. É o peso maior, né, nessa guerra, não há dúvida nenhuma, que são o exército brasileiro, que o Brasil é o maior país, né, dessa região toda. Bom, a questão fundamental, gente, é o seguinte, são os dois momentos. Né? O Paraguai, ele invade o Brasil. Não é? É isso que prende o navio lá do governador do Mato Grosso. É isso que faz o conflito começar. Só que assim, o Solano Lopes sabia, e isso é muito claro, gente. É difícil explicar isso para o aluno. Mas assim, uma guerra de um pequeno país que não é banhado pelo mar, não é? E contra um grande país, que é o Brasil, que é banhado pelo mar, essa guerra é decidida em batalhas navais. Por que a batalha naval é muito importante? Porque o território do Paraguai, ele tem o Chaco, ou seja, é um território pantanoso. É ruim, então, de você avançar com tropas marchando, é bem ruim isso. E que o acesso realmente à capital do Paraguai, ao país, é pelo rio, é pela bacia platina. Então, por isso que os navios são importantes, haverá as batalhas navais. E o presidente do Paraguai sabe muito bem que isto é decisivo e que ele tem só uma chance. E qual que seria esta uma chance? Seria derrotar o Brasil numa grande batalha naval. Ele tem que juntar todos os vapores, os navios mercantis que eles têm ali, os navios comerciais, e improvisar uma frota naval e, numa primeira batalha naval, derrotar o Brasil. Foi a famosa Batalha do Riachuelo, de 1865, que, de fato, deu a grande vitória aos navios brasileiros. Né? Então o Brasil derrota e aí o Paraguai fica realmente isolado. Ele vai ter que recuar e se fechar, porque ele não tem mais nenhum navio para atacar. Né? Então uma guerra que inicia até com o Paraguai invadindo o Brasil, vai rapidamente virar do Brasil invadindo o Paraguai. E vai invadir pelo setor dos rios. Esse é o que é fundamental. Havia ainda uma grande fortaleza no rio que o Paraguai tinha. Essa fortaleza de Humaitá é que segurava a frota naval brasileira a chegar até a capital do Paraguai. Então, até tomar Humaitá, esta guerra ainda ela vai se arrastar, porque realmente era muito bem fortificada, essa fortaleza do Humaitá, onde estava inclusive preso aquele governador lá do Mato Grosso que tinha sido preso lá no começo da guerra.
Agora, também há a batalha de campo. O Paraguai tinha lá os seus 150 mil homens, como eu contei para vocês. Né, quando em 1866 sai o comandante da Tríplice Aliança, o general comandante, que era o Bartolomé Mitre, que era da Argentina, e entra o nosso famoso Caxias, né, o futuro Duque de Caxias. Então o Caxias ele assume, organiza o nosso exército e já tem a grande batalha de campo, que foi a batalha de 1866, que foi a de Tuiuti. Né? Tuiuti, a vitória do exército brasileiro em Tuiuti leva à morte de 10 mil paraguaios nessa guerra, nessa batalha de campo. E os melhores soldados do Paraguai, aqueles mais bem treinados, morreram nessa batalha. Então, a partir de agora, ele vai ter que convocar, e ele tem pouca população, cada vez pessoas mais jovens e mais inexperientes. Então, esta guerra ela vira para uma grande invasão do Brasil, ou por terra, mas principalmente por mar, contra um país que está praticamente indefeso, praticamente sem soldados. Seus mais experientes já morreram, por exemplo, na Batalha do Ituiuti. E a coisa avança mesmo quando, em 1868, as tropas brasileiras acabam, então, a sua esquadra naval passando pelo Forte do Humaitá. É tomado o Forte do Humaitá em 1868. Não deu tempo lá para o governador do Mato Grosso, ele acabou morrendo antes na prisão. Mas aí, ao passar em 1868 pelo Forte do Humaitá, a última defesa do Paraguai já estava aberta. Né? Houve uma tentativa do Solano Lopes, presidente do Paraguai, tentar fazer um acordo de paz. O Brasil não aceitava. Ele tentou fazer um acordo de paz com a Argentina, em separado. Só que o Brasil, na hora que fez a Tríplice Aliança, colocou no documento que a Argentina não poderia fazer uma paz em separado. Então a Argentina não pôde aceitar. Vai até o fim agora mesmo. É uma guerra de um grande morticínio porque não vai ter paz. Vai até o fim mesmo. O Brasil vai querer entrar e realmente prender e pegar o presidente do Paraguai, Solano Lopes. Em dezembro de 1868, né, depois de tomar o Forte do Humaitá, você tem aquele famoso caso da Dezembrada. Porque aquele grande esforço das tropas da Tríplice Aliança, né, do Duque de Caxias e tudo mais, para chegar à capital, Assunção do Paraguai. E isso acontece mesmo, né? Durante o mês de dezembro todo, tem aquele esforço, aquela vitória toda, e eles tomam Assunção em 1º de janeiro de 1869. Né? 13 dias depois, já com a cidade tomada de Assunção, o Duque de Caxias se dá como satisfeito, já conquistei a capital, é que o Solano Lopes fugiu para o interior do Paraguai, então a guerra não teria acabado. Mas para o Duque de Caxias já era. Ele achou que estava doente, que já tinha cumprido a missão dele, que ele não ia lutar mais agora com crianças, não é? Porque os soldados do Paraguai que sobraram eram praticamente adolescentes. E aí, então, Dom Pedro II quer insistir com a guerra até o final, até pegar o Solano Lopes, e aí nomeia o seu próprio genro, né, o famoso Conde de, como comandante em chefe das tropas da Tríplice Aliança. E é esse pessoal que vai lá em 1º de março de 1870 cercar o Solano Lopes, lá na Batalha do Cerro Corrá, e o soldado brasileiro Chico Diabo será aquele que vai enfiar a espada no Solano Lopes e o matá-lo lá em 1 de março de 1870. Então, lá em 20 de junho de 1870, tem o tratado final entre Brasil e Paraguai, que dá, assim, ponto final, é o maior conflito da história da América do Sul, que deixou um saldo de aproximadamente 400 mil mortos, não é? 400 mil mortos. O Paraguai, por exemplo, do que de pessoa do sexo masculino adulta, né, não sobrou nem 30 mil, aproximadamente 28 mil só. Né? Então, um dos grandes efeitos para o Paraguai foi a dizimação, né, de sua população, evidentemente, em maioria, população masculina. Depois o Paraguai vai refazer essa população, né, com imigração. Ao longo das décadas subsequentes vai ter a imigração europeia que vai tentar reformatar, né, essa população do Paraguai. Então o grande efeito para o Paraguai é a sua própria destruição. O Brasil vai ocupar por anos o Paraguai. Uma coisa super engraçada, né? Vai ter a ocupação brasileira no Paraguai e o Brasil vai inclusive fazer a abolição da escravatura no Paraguai. Não faz a abolição da escravatura no Brasil, mas faz a abolição da escravatura no Paraguai. Olha só que interessante isso. E nos tratados, o que tem?
Tem inclusive a anexação de grande parte do território do Paraguai para o Brasil, é o território do Mato Grosso do Sul hoje. Mato Grosso do Sul era um território do Paraguai que o Brasil anexou. E um pedaço de terra também do Paraguai vai ser anexado pela Argentina. Pouco depois, um pouquinho mais à frente, o Paraguai vai descontar essa perda de território atacando a Bolívia, né? E pegando um pedaço, né, do território da Bolívia, numa guerra do Paraguai contra a Bolívia. Então, essas são, para vocês terem noção, as principais consequências da guerra para o Paraguai. Dizimação da sua população masculina, né? Ocupação pelo Brasil por muitos anos, aí você perde territórios para o Brasil, perde territórios para a Argentina, e assim, suas condições, ferrovias, telégrafos são todos sucateados, suas terras, né, são dominadas por bancos norte-americanos, então o Paraguai ele vai ficar um país pequeno, frágil, expressão do século XX, né, subdesenvolvido, muito em relação às consequências desse grave conflito. Evidentemente que para a historiografia do Paraguai, Solano Lopes foi um cara bom, foi um cara ruim, deveria ter gestado melhor o conflito e tal. Isso também entre os historiadores paraguaios é polêmico e vai variando como o Solano Lopes ele é retratado ao longo do tempo por parte dos historiadores lá do Paraguai. Agora, em relação ao Brasil, quais são as principais consequências desta guerra em relação ao Brasil, né? E aí é muito importante. Nós estamos chegando aqui no final da aula e é isso que você deve ficar assim muito atento. Quem ganhou a guerra foi o exército brasileiro. O Brasil tinha poucas tropas, né, quando começou a guerra. Precisou mobilizar tropas. Então o exército brasileiro ele viveu um outro momento a partir desta guerra, desse grande conflito. Não é? Então chegou-se à conclusão de que as províncias brasileiras tinham que colocar sua população à disposição do exército brasileiro. Fizeram uma conta lá que era 0,5% da população de cada província tinha que ser convocada para a guerra. Evidentemente que ninguém queria ir para a guerra. Criou-se lá aquele contingente dos voluntários da pátria. Cada província ia mandar os seus voluntários da pátria. Né? As tropas voluntárias da pátria eram vinculadas a cada província do Brasil. Né? Por exemplo, não havia uma unificação, inclusive, dos fardamentos na guerra. E o pessoal lá de Santa Catarina ia com o fardamento verde aqui na parte da barriga. Por isso eles eram chamados de os barrigas verdes. Até hoje, né, catarinense é a barriga verde por causa desse pessoal voluntário da pátria lá da Guerra do Paraguai. Bom, gente, então assim, evidentemente que mesmo dando vantagens às pessoas a se convocarem, não é? Depois que voltarem da guerra teriam vantagens em concursos públicos, teriam terras que seriam dadas a essas pessoas, se morressem a família ganharia indenização, pensões, mesmo assim você não consegue, né? Então a grande maneira, né, de você convocar as pessoas era sequestrando forçosamente as pessoas para irem à guerra, não é? Então assim, dependendo da pessoa, se ela tem muito poder político na região, poder econômico, ela consegue se safar. E ela acaba colocando à disposição do exército brasileiro os seus escravos. Entendeu? Então, grande parte dos soldados dessa guerra são escravos, que se promete a eles, né, que se sobreviverem, estarão livres. Então, esta guerra vai fomentar a formação de um exército forte que vai ganhar uma camada média que é voluntária da pátria, que luta e volta com uma cabeça diferente, e também vai propiciar a existência de muitos ex-escravos na sociedade brasileira. Então, quando esse pessoal volta da guerra vitorioso, vai se chocar com o Brasil, não é? O Brasil imperial, tradicional, conservador, e esse pessoal que volta da guerra e o exército não conseguem se inserir dentro desse país imperial e conservador. Isso vai trazer nessas camadas médias e ao exército um certo descontentamento. Esse descontentamento ao longo dos anos 1870, 80 vai se avolumar, até que esse pessoal vai acabar entrando no movimento republicano e sendo um dos principais responsáveis, o exército, né, pela própria proclamação da república, algumas décadas depois. Então a grande consequência é a existência de um exército forte no Brasil e que um exército que ele quer influir politicamente. E na
impossibilidade disto, nos seus desentendimentos com as instituições conservadoras do Império, vão acabar então provocando a própria declínio e a própria queda do Império algumas décadas depois, lá em 1889. Também muito importante dizer que esse escravo que volta da guerra, ele está livre, muito bem. Mas qual é a sociedade que ele vai encontrar? Uma sociedade ainda escravocrata. Ele está livre, mas qual a vantagem? Seus familiares ainda são escravos, não é? Onde ele vai arrumar emprego? Qual vai ser o tipo de absorção que a sociedade vai ter em relação a ele? Nenhuma. Há uma charge, né, daquele Angelo Agostini, tantas que ele fez, que é muito famosa, caiu muitas vezes em vestibular, que meio que resume isso. Não é? Você vê o soldado voltando para casa depois da guerra, ele é um negro, mas agora ele está livre, porque ele lutou na guerra, e ele enxerga ao longe, ao fundo, sua própria mãe na fazenda sendo chicoteada. E ele fala, nossa, meu Deus. Continua a mesma coisa. Caiu a ficha. Bom, os efeitos da Guerra do Paraguai são fundamentais para o declínio do Império, como eu já estou contando para vocês. Então, próxima aula, última aula de Segundo Reinado, o declínio do Império e a proclamação da República. Beleza? Valeu por assistir esse vídeo até agora. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e tamo junto!